Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio do Santo Podcast, mas está começando. Ao meu lado esquerdo, Giovanni Claudino, tudo bem, irmão? Que prazer, mano. Que prazer estar aqui mais uma vez pra gente aprender mais alguma coisinha de Cristo, né? É verdade. Acho né? que é importante esses... Eu tenho assistido os podcasts, a gente grava aqui, mas eu chego em casa e ainda assisto de novo. Eu falei, cara, aprendi mais uma coisinha, assisto de novo, aprendo mais uma coisinha. Sim. Então, graças a Deus, louvo a Deus, porque Deus nos deu essa oportunidade. É verdade. Feliz demais por ter você aqui acompanhando a gente, né? Sim, aliás, né? Nós estamos num projeto que está ganhando o que nós chamamos de corpo. Tá? Então, além do YouTube, além de todas as plataformas digitais aí de streaming, você está ouvindo, você vai poder ouvir também com as rádios parceiras que estarão com a gente a partir de hoje. Que coisa Quem diria, boa. né? Quem diria, né? Eu queria sair do rádio, entendeu? Eu tô há 10 anos querendo sair do rádio. Sair, agora tá entrando. Tô falando pros crentes de novo, aleluia. Pronto, coisa boa, né? É bom demais, tá? Mais uma oportunidade que Deus tem dado para nós. E até você que está ouvindo através da rádio, vai no nosso canal do YouTube, né? O Santo Podcast. Se inscreva lá, dá uma moral pra gente no YouTube também. Mas continua curtindo a sua rádio aí. Estamos no Instagram, no TikTok. Os pastor, é uma dancinha e um pastor. Uma dancinha e um pastor. Então só não vai se perder na dancinha e esquecer da palavra, tá bom? Foca no pastor e sai. Isso. Então estamos em todas as plataformas praticamente com o Santo Podcast, tá bom? Temos também os mantenedores, né, Giovanni? Graças a Deus pela vida deles. Que senão, com a equipe que a gente tem, que estão cobrando a gente todo dia. O corpo que está se criando. Não, se vocês verem o Estúdio Globo aqui que tem aqui... Eu tenho saudade, mas saudade daqueles cobrador que ligavam uma vez por mês, que esses é todo dia eles ligam. Não, é terrível, tá? Mas nós temos, enfim, parceiros novos, inclusive. Maravilhosos. Vou deixar o Giovanni falar do primeiro aí. Eu quero falar do primeiro, que é a Rema, John. Boa. Rema é uma livraria evangélica aqui em Joinville, Santa Catarina. Mas, cara, eu cada vez que eu entro ali, eu gasto dinheiro que a minha mulher diz pra eu não gastar, sabe? Tá. Porque tem muita coisa, muitos livros, muitas bíblias, tem camisetas maravilhosas, boné, presente, lembrança, enfim, é uma papelaria geral com livraria. Então, vale a pena você seguir lá a Rema, que fica aqui na 15 de novembro. Isso. Né? Segue eles lá e aproveite os conteúdos, tem muitas promoções. Vai lá, Rema. Boa. E vai estar rolando durante todo o podcast aqui um QR Code que você vai apontar, o seu celular vai cair diretamente na página da Rema lá. Vai ser bênção demais. Já segue eles lá, porque aí você já vai acompanhar todo o material deles. Isso. E agora, não menos importante, uns irmãos que a gente teve a oportunidade de conversar na semana passada, estão com a gente, que é o Grupo Prime, que está agora transicionando a sua marca. Anota aí, tá? Transicionando. Isso no Guanabara existe ou tu pegou em outro bairro? Não, eu aprendi com a convidada de hoje, que daqui a pouquinho a gente vai falar quem é. Então, eles estão transicionando a marca de Grupo Prime para Mylow. Tá? Então é um grupo que tem 4 segmentos dentro deles, e hoje a gente vai falar da Mylow Store, que é uma loja de informática, enfim, tem cadeiras, gamers, mouse, cara, é top. Computador, tá? Tem tudo que é coisa. Um abraço pro Lorival, pro Maicon, acho que é Maicon, né? O Maicon e Lorival. Isso, e toda a equipe que, sabendo que a gente é crente, fizeram um café maravilhoso lá. Não, que inclusive eu passei vergonha, porque eu sou o gordo da turma. Calma. E o magro comeu que, olha, eu fiquei assim, ó, Jesus, se a gente não perder o contrato agora, a gente não perde nunca mais. Mais um abraço para vocês. E eu estou muito feliz e honrado e agradecido ao Senhor por ter colocado vocês no nosso caminho, e eu tenho certeza que é só o início de algo muito maravilhoso que a gente vai viver, porque isso aqui não é para vender a empresa deles, é eles entendendo o projeto. Eles não estão esperando que você vá lá comprar os materiais, eles estão investindo no projeto para que a mensagem de Cristo seja levada, e por consequência, se acontecer de alguém vir pelo Santo Podcast, vai ser muito bem atendido lá como qualquer outro cliente. Exatamente. Tá bom? Hoje então, Giovanni Claudino, nós estamos recebendo a primeira mulher aqui
Que coisa boa. Né? Varoa valorosa. Teve muita gente que tava pedindo, tá, mas é só bicho barbudo. É só essas coisas aí? Isso, só aquele timbre grave. O pastor Junão veio aí na semana passada. Senhor. Maravilhoso, voz de trovão. Diferença, né, cara? Do Junão pra quem vem hoje. Exatamente. É aquele agudo que já entra médio, né? Ali vai dar aquela diferença. Mas nós temos a honra de receber aqui, vamos para a câmera aberta, que coisa maravilhosa, Cauane Leite. Olá. Ela que é auxiliar pastoral na Onda Dura, pastoreando a mulherada toda. Eu já fui muito edificado através da vida da Cal, na última pregação, inclusive, maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom demais, usa muito a Cal para abençoar essa nação e nós estamos muito felizes de te receber aqui, Cal. Uma Nossa. honra mesmo, de Seja verdade. Uma honra pra bem-vinda. mim. Tô muito feliz, tô me sentindo honrada. Não sabia que era a primeira mulher, olha só. Abrindo as portas Aí, para as ó. minhas Pras próximas outras, né? irmãs Pras que outras. virão. Exato. Muito legal. Feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô animada para esse papo aí que a gente Que vai ter bênção. hoje. Aliás, que é uma das professoras também na UD College, Pronto, tá? tá. Então, Ele você- quer vender Ele a quer todo vender. custo, tá? A gente combinou, né? A gente combinou. Ele tá ganhando desconto e eu não. Calma, depois A a gente gente dá um conversa. jeito, conversa depois. Aliás, o esposo da Cal já esteve aqui, o Geiseriel Cunha, na primeira temporada e agora na segunda temporada, então. Na próxima vem a minha filha. Pronto! Pronto, de mão dada Não com o sabe meu nem filho, falar. tá? A guerra tá grande ali, tá? De geração em geração. De geração Amém, em glória a geração. Deus. Mas, Cal, se apresente então um pouquinho para a galera que está assistindo, para conhecer um pouquinho mais de quem é a Cauane Leite. Então, eu sou a Cauane Leite, pode chamar de Cal. Sou esposa do Geise, né? Nós pastoreamos na Onda Dura Joinville. Na verdade, sou gaúcha, sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Sempre faço questão de falar da minha Aí, ó. terra. Pois Tem é. poucos habitantes. Teve um que se queimou com 3 barras aqui, tá? Que o pastor Rob disse que era Ele com é de 3 lá, né? barras, aí que queimou a cidade. 400 habitantes. Isso, não, Cruz Alta. Cruz Alta tem um pouquinho mais. 480. Eu nem- sabe que vai mudando, assim, porque é uma cidade que acaba que muita gente sai, Sim, assim, porque é uma cidade não pequena, tem... às vezes. Exatamente. A maioria dos meus amigos saiu para ir atrás de universidade e tal, né? Então é uma cidade bem pequena, mas vim para Joinville com 15, 16 anos para estudar na escola Bolshoi. Então, Bailarina. pois olha... Agora a bailarina aposentada, né? Não consigo nem pegar as coisas no chão que já dói minhas costas. Só usa tênis. O filho, filha da isso, né? Filha da isso Meu filho também. dá né? isso, dá umas contraturas. É verdade. Mas enfim, vim pra cá sem conhecer Jesus, não sou de berço cristão, minha família não é cristã, nunca tinha ouvido assim do evangelho, e foi lá dentro da escola Bolshoi que através de amizades eu conheci Jesus na Onda Dura Joinville, a minha vida mudou assim absurdamente, né? E enfim, daí desde os 19 anos, hoje vou fazer mês que vem 29, então já vai fazer 10 anos que eu trabalho integralmente lá na Onda Dura Joinville, com ministração, cuidado em especial das meninas, das mulheres, né? Hoje eu e o pastor Geise, a gente trabalha mais especificamente com os adolescentes e os jovens da igreja. Eu amo essa galera. Sou formada em psicologia também, a minha pós em aconselhamento cristão, então é bem legal, dentro do que eu que legal. trabalho. Sou mãe da Annalise, hoje essa é a minha maior função. Pronto. E é isso, a Annalise, minha bebê, hoje, no momento que a gente está gravando aqui, ela está com 9 meses, mas passa tão rápido, né? Não sei quando que você vai ouvir isso. Daqui a pouco tá com 1 ano, 2 anos, Ixi, 5, igual meu. E eu correndo atrás, né? Tentando Por aí. alcançar a Por menina. aí, por aí. Mas é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo. Assim, acho que é isso. Fui, assim, alcançada por Jesus de uma forma muito doida, assim, porque eu era alguém que não gostava de igreja, não gostava de crente. Tinha um blog que eu falava mal de crente. Não, Tu era dessa do Orkut? Não, mas eu acho que isso é legal, porque, por exemplo, não tinha ninguém na família. Não tinha ninguém. Chegou Veio pro aqui. Bolshoi, tipo, Pronto. teoricamente nada a ver Nada, com Nada coisa a de ver, crente, não né? nada a linka, ver. exatamente. Não linka crente. E ainda tinha um blog pra falar mal Um dos monte de crentes. crente. Assim, eu tinha um blog... Comunidade no Orkut lá.
comunidade do Orkut. Eu tinha um blog que chamava Palavras Dançantes, porque como eu dançava, eu também queria dançar com as palavras, fazia essa brincadeirinha com esse jogo criativo. No auge dos meus 16 anos, né? E aí, não que o blog não era para isso, mas eu tinha muito preconceito, aquela que você vai ser cancelado. Senhor Deus, você já me perdoou todos os meus pecados naquela cruz. Não, mas nossa, eu tinha muito preconceito, assim, com igreja. Porque, assim, eu vim de um contexto que eu não conhecia realmente, assim. Então, eu tinha essa concepção de que pastor existe para roubar dinheiro, de que quem é cristão acredita num livro que foi escrito por homens. Era o entendimento, o que eu tinha em mente. Eu gostava... É desses que Deus gosta, né? Então, eu gostava mesmo era de astrologia. Gostava de saber o signo das pessoas. Achava que era nisso que as coisas... Era assim que o universo era controlado, né? E aí, quando o Senhor me alcançou, assim, foi uma coisa muito radical, assim, porque... Que legal. Parece que os meus olhos realmente se abriram, né? O processo de conversão, assim. Minha família não concordava no início. Cara, mas essa... Não concordavam com o meu batismo. Foram várias coisas, assim. No início, eles achavam uma loucura esse papo de ser cristão, ir pra igreja. Ainda mais quando eu comecei a trabalhar na igreja, né? Enfim, mas a minha vida foi absolutamente transformada. Eu vivo para isso hoje. Então, essa inclusive é minha vocação, meu chamado e minha profissão, né? Eu trabalho na igreja. Porque foi o entendimento que eu tive, assim, de viver para compartilhar isso que aconteceu comigo, né? E o poder que o evangelho tem para transformar. Então, acho que é isso. Bom demais. Basicamente. Bom demais. Essa gosto de Sandy também, acho que é importante falar. Acho que é bem relevante. Gosta do quê, para aí? Da Sandy. Da Sandy. Isso. E oro muito, por ela, para que ela se converta. E já mandei. Olha a ousadia, mandei mensagem pra ela no Instagram. Tem um tempo, né? Não, mandei mensagem pra ela. Quer saber isso? Que eu oro por ela, que é muito que ela conheça Jesus, que eu acho que as músicas dela são puras. Nem todas, né? Mas assim, é difícil ter letras puras, né? Sandy, nós queremos você aqui, Sandy. Vem aqui no Santo Podcast. Eu mandei pra ela, olha, eu oro por ti, mas assim, pra eu poder orar mais especificamente, tu tem algum motivo que tu quer que eu ore? Tu mandou pra ela no direct? É claro que não chegou nem perto de ver, né? Mas eu creio que um dia ela vai ela vai se deparar com essa mensagem. Em nome de Jesus. Sandy, marca a Sandy aqui. Marca a Sandy. E manda pra Sandy. Ela tá melhor que o Rob, tá? Por quê? Porque ela ora pela Sandy. Sim. O Rob orou para que Satanás aceitasse Jesus. Eu vi isso. Eu tô dentro da Bíblia, né? Eu tô teologicamente correta. O Rob é só uma questão... O Rob errou, tá? Errou rude. Não, cara, quando ele contou essa história, eu falei, não é? O coração do Rob, que maravilhoso. Eu vi isso. Não, que gente. Incrível. Mas, Giovanni, hoje a gente vai falar... E olha, tem tudo a ver pelo que a Cal já falou aqui no início, né? De alguém alcançou ela de alguma forma. O Senhor alcançou ela usando alguém. Alguém foi usado. Isso. Nesse meio aí, né? A não ser que ele apareceu para ela como para o Paulo amado, mas eu conheço o testemunho dela, eu sei que foi uma irmã também muito querida, né? Isso. Mas, Giovanni, o assunto que a gente vai falar hoje. Hoje o tema que a gente vai falar é um pouquinho sobre Tiago, né? É claro que a gente pegou um texto específico, um versículo, né, específico de Tiago, que se encontra ali em Tiago, capítulo 5. A gente vai ler o 19 e o 20, tá? Tá. E com a ideia de entender um pouquinho mais do amor pelo perdido. Acho que é importante a gente conversar sobre isso. Até porque eu acho que o ponto de partida do Santo Podcast é com que os irmãos cada vez mais sejam discípulos de Cristo, né? Isso. E para ser um discípulo completo, precisa de fato andar como Cristo anda, né? Ou seja, tentar ao máximo para ir copiar o mestre. E amar as pessoas, né? Algo muito importante que eu percebo em relação a esse tema, e até casou agora com o que a Cal falou aqui, é justamente numa geração onde a gente tem esse aparelho, né? Que nunca antes na história alguém tinha canais para falar só de si mesmo. Sim. E você olha para as escrituras e você vê batendo nas páginas e apontando para o outro, né? Olhar para o próximo, amar o próximo e saber que no projeto do Senhor, né, existem pessoas que o Senhor quer alcançar e vai alcançar, e nós temos o privilégio de participar disso, né?
E esse amor pelo perdido, por vezes eu vejo que a nossa geração tem dado uma pisada na bola, né? Com todas as ferramentas que a gente tem, ainda assim, a gente tem falhado por vezes, assim. Eu né? vejo Talvez que muitas vezes, John, esse amor pelo perdido se torna como um espelho. É o amor pelo eu. Sim. É um amor intenso por me aparecer, por me mostrar, por dizer quem eu sou, por me botar em cima do pedestal. E eu esqueço muitas vezes do meu vizinho que está perdido. E eu falei isso hoje até com um adolescente que eu estava conversando. E eu falei, cara, olha a responsabilidade nossa de pregar o evangelho para as novas. Porque a gente às vezes cuida bem de quem está dentro da igreja. Às vezes a gente abraça bem quem está dentro no GP, Porque tá com a gente, né? Tá com a gente, é meu amigo. Então eu quero que ele seja transformado. Mas o meu vizinho que eu não tenho tanto contato, o rapaz do meu trabalho, parece que eu não falo de Jesus e tipo, se ele vai ou não ser salvo, não é problema meu, sabe? Esquece. Eu meio que isento desse, eu esqueço disso. Só que é responsabilidade nossa ser discípulo de Cristo. E, cara, aí o que Tiago aqui, né? Capítulo 5, versículo 19 e 20, ele deixa muito claro a importância de nós amar o nosso próximo. Eu acredito que a Cal vai nos abençoar demais falando sobre esse tema. Vamos lá, Giovanni. Vamos lá. Leitor oficial, Giovanni Claudinho. Tô só pelo Cid falecer que eu quero gravar. Cara! Matou o cara, Não, Não, ele Deus. já matou? Tem alguém aqui que já matou? Não, a gente está aqui sem receber um Sem processo. processo. Já estamos por no misericórdia. 26º episódio. Não vai ser agora, em nome de Jesus. Olha só o que diz ali em Tiago 5, o 19 e o 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém. Muito bem. Cal, o que você pode trazer para nós, dando um pano de fundo aonde esses versículos estão inseridos? Perfeito. Enfim. Importante demais essa reflexão, né? Porque Sim. a gente tem uma tendência de pegar a Bíblia, entender como a gente quer e aí distorce tudo, né? A gente até estava falando aqui antes de começar. Para entender um versículo, eu preciso entender o versículo que veio antes. Eu preciso entender o capítulo, eu preciso entender o livro inteiro, a carta inteira, se for o caso. Entender a Bíblia inteira para fazer sentido aquele texto ali, né? E, na verdade, o que está acontecendo aqui? A carta de Tiago, ela é uma carta muito prática, né? Alguns comentaristas até vão dizer que é como se fosse o Provérbios do Novo Testamento, né? De tão prática que ela é, porque ela traz muito essa realidade de maturidade espiritual que tem a ver com fé e obras, né? Então, eu não só fico no campo da teoria, mas eu pratico. Então, Tiago, ele vai trazendo, ele era judeu, está escrevendo para judeus também, judeus cristãos, né? E ele está trazendo durante toda a carta, ele está trazendo princípios muito práticos, desde controlar a língua, como pedir sabedoria quando eu tenho falta de sabedoria, sobre a oração pelo enfermo, ele vai construindo aí um caminho e nós estamos agora no capítulo 5, né? A gente está no final dessa carta e é bem interessante porque ele encerra com esse texto que a gente leu. Ele não encerra dando tchau, né? Aquela finalização, assim, o ponto corriqueira. parágrafo, né? Exato, assim, né? Ele encerra deixando meio que uma convocação, assim, pra gente, né? Legal. E eu acho interessante a conexão desses dois versículos que a gente leu, né? O versículo 19 e o versículo 20. Porque o versículo 19 vai dizer, meus irmãos, então ele está falando com irmãos, ele está falando com cristãos, esse texto é para quem é crente, né? Se algum de vocês se desviar da verdade, eu estou numa outra versão aqui, e for trazido de volta, acho que aí já tem uma coisa interessante para gente. Tá. Que existe a possibilidade de você estar caminhando na verdade e, de alguma forma, esfriar, se afastar, porque esse texto especificamente aqui, ele não está falando da gente alcançar aqueles que não se converteram ainda. Ele está falando da compaixão que a gente tem por aquele irmão que está do nosso lado,
e desanimou. Exatamente. Saiu da comunhão, fraquejou. Claro que cabe aqui uma aplicação também para ganhar pessoas para Jesus, como a Sandy, que eu estava dizendo, né? Como foi o meu caso. Mas quanta gente, vocês são rato de igreja, sabem melhor do que eu, assim, o quanta gente a gente vê circulando, né? Rodando, que a gente viu na igreja, viu se converter, viu crescer, viu casar, viu liderar. E agora... Onde está essa pessoa? Onde está aquele irmão? Exato. Então, essa primeira parte, no versículo 19, ele vai falar muito sobre essa realidade, né? Essa possibilidade que existe da pessoa, de alguma forma, se desviar da verdade. E aí, na segunda parte, dessa importância da gente, como cristão, ir atrás e, de alguma forma, ser usado por Deus nessa cooperação. Na verdade, é uma coisa que Deus faz. Deus busca a ovelha perdida, Ele é o bom pastor. Mas a gente é chamado para cooperar com isso, né? Sim. Eu acho que era legal a gente começar com essa primeira parte, porque nós podemos esfriar. Às vezes, a gente acha que a gente é invencível, né? E que a gente é imbatível. E ele está dizendo, se algum de vocês se desviar da verdade, dando a entender que existe uma possibilidade. Disso. E a gente subestima essa nossa capacidade de cair, né? A gente acha, não, meu Deus, eu tô há anos na igreja, eu assisto podcasts cristãos, eu leio a Bíblia, eu faço parte de uma célula, de um grupo, eu já li vários livros, eu faço curso de teologia. A gente tem uma tendência, né, arrogante em nós, de achar que isso nunca vai acontecer com a gente, né? E Jesus, ele deixa muito claro quando ele fala para os discípulos sobre vigiem e orem, porque o espírito está disposto, mas a carne é fraca, né? Da mesma forma, o apóstolo Paulo também vai dizer aos Coríntios, né? Aquele que pensa que está de pé, não é aquele que está de pé, né? Até interessante. Aquele que pensa, até uma postura assim de arrogância, né? Cuidado, cuidado para que não caia. Se até for olhar, né, Pedro... Acho interessante a construção da vida, da história de Pedro, assim, né? Porque ele nega Jesus 3 vezes, né? Claro, depois acontece algo poderoso, de fato o coração dele se converte, ele vira o líder da igreja primitiva e, né? Tem até um episódio aqui falando de Pedro, né? Foi citado? De Pedro? Foi citado só no início. Depois Um abraço pro Thiago Rodrigues. Né? Para, cara. O tema tá lá, Não, Pedro. mas a gente vai voltar no tema com o Thiago aqui. Vamos trazer outro. É que daí ele começou a falar de Pedro e deu o testemunho dele. Mas daí aí a pessoa foi de Pedro para Tiago, não tá muito longe. Olha só. E hoje nós estamos, então, fechando Tiago. todo... E hoje que era para falar de Tiago, estamos em Pedro. Tiago, beijo. Ai, ai. Mas olha que interessante. Ele nega Jesus, ele corta a orelha de Malco, ele faz algumas... ele dá umas vaciladas, mas tudo começou quando Jesus chamou ele para orar, ele dormiu. Pronto, né? Deu aquela cochilada Deu aquela braba. cochilada. Assim, né? Uma brincadeira que eu tô fazendo, mas que nunca é do nada esse afastamento. Um coração que vai se esfriando, vai se endurecendo, vai se perdendo, vai sendo roubada essa alegria da salvação. Não é do dia pra noite. Por que tu acha que, por vezes, vai acontecendo esse esfriar e às vezes a gente não consegue identificar que nós estamos frios, sabe? É tipo... Claro, gente, não vão me cancelar com o negócio do sapo, hein? Mas fala, né? O pessoal que mata sapo que fala. Que tu tem... O matador de sapo. Tu bota o sapo dentro... cara. Tu bota o sapo dentro da água ali e vai esquentando. Aí ele não percebe. Fazem isso com o sapo? Fazem isso com o sapo. E aí a água, de repente, fica fervendo e ele perde a vida, mas ele não percebeu que a coisa estava esquentando. Entendeu? Não é jogar ele na água pelando. Entendi. Deixa friozinho, ele fala... tá bom. Agora que culto benção. Que povo benção. Daqui um ano depois, o bicho tá o terror na rua. Tá na rave. Tá? Em que momento... Sutilmente, isso, né? Sutilmente as coisas vão acontecendo. Por vezes, por que isso acontece? Ou motivos que levam isso a acontecer, esse esfriamento, para os irmãos se desviarem da verdade. Tem ideia? Eu sei que é um leque gigante, né? Sim, mas eu acho que tem uma coisa que é legal a gente falar disso. Como diz meu marido, a resposta tá no texto. Pronto! Ele sempre fala isso. Oh, gente, Amor, mas eu não entendi esse versículo aqui. Eu não entendi por que
Amor, a resposta tá no texto. Ele fala assim, eu falo, meu, calma, tá, deixa eu entender. Mas olha só que interessante. Meus irmãos, vocês estão aí na NVT? Eu tô na NVI. Eu tô na NVI também aqui. Tá. Meus irmãos, se algum de vocês... não, agora não sei se eu tô na NVI ou tá na NVT. Tô na Se NVI, né? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade... Olha só que interessante. Na verdade, é um desvio, mudança de rota. Atrapalhou meu caminho, isso mesmo, da verdade. Tá. Não tá falando necessariamente de eu me afastar da igreja. Eu tô me afastando da verdade. Olha aí. Qual é a verdade? É uma pessoa. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Veja que interessante. Tem muita gente que às vezes vive a realidade de estar na igreja e até às vezes num ativismo muito louco, Olha né? isso. Servindo e compromisso e amizades e rolê e muitos compromissos, mas o coração já Sim. não está nas coisas de Deus, no próprio Deus, no Senhor. Gente, isso é muito comum. É muito comum. E o ministério sem Jesus é vazio, né? A igreja sem Jesus é um grupo de pessoas. A igreja de Cristo, ela é corpo de Cristo, para que de fato faça sentido, né? Então, eu acho que a resposta disso, John, está muito relacionado ao fato de que, às vezes, você está imerso na realidade. Você está imerso nos compromissos, nas conferências. Você está imerso fisicamente, mas o seu coração já não está mais conectado ao motivo pelo qual você está nesse lugar, que é o Senhor, né? Sim. Fora que, acho que também, além dessa questão do coração, também as confusões teológicas, as ignorâncias bíblicas fazem com que a gente ache que a gente está servindo Jesus, mas a gente não está servindo o Jesus da Bíblia. A gente está servindo qualquer outro Jesus, o Jesus da Sapucaí, Sim. o Jesus que inventaram ali. As pessoas fazem muito isso com a figura de Cristo, né? Uma miscelânea ali. Isso Acaba fugindo da verdade. Eles acham que estão servindo Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, né? Porque o meu Jesus aceita isso. Sim. O meu Jesus aprova isso. Mas o Jesus da Bíblia, não. Nossa. Isso é se desviar da verdade. Quando você, às vezes, acha que você está servindo Jesus, acha que você está vivendo igreja, mas, na verdade, você está desviado daquele que é a verdade, que é o Cristo. E a sua palavra, né? Olha que louco, em Gálatas 5, isso que a Carla está falando, Gálatas 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Cara, a coisa tá acontecendo, você tá andando, você tá A igreja caminhando. estava bombando. Mano, você tá bem com o Senhor. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Olha que louco. Muito bom. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Por vezes a gente começa... A gente tá bem, e aí a pergunta que Paulo faz é... Pô, quem é que fez vocês... O que aconteceu? Quem impediu, ele coloca aqui, né? E aí depois ele vai falar um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso. É o que a Carla está falando. Isso. O Cristo da Sapucaí não é o Cristo da Bíblia. E é bem o que aconteceu, pulando agora lá para Gálatas, no contexto das igrejas da Galácia, no sentido de que eles receberam o evangelho de Paulo, mas começaram a ser influenciados por outra percepção, outro entendimento acerca do evangelho, e nisso eles estavam achando que serviam ao verdadeiro Deus, mas de uma maneira, aí no caso, né, baseada na lei, não na graça, não na nova aliança, né? E isso me lembrou de um outro texto, já que a gente está passeando na Bíblia. É isso mesmo. Lembrei de um outro texto que é Apocalipse 2, a mensagem à igreja de Éfeso, quando ele vai falar, né, que foi perdido o primeiro amor, né? Tenho contra você uma queixa, capítulo 2, verso 4. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja onde caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no passado. É um texto que eu converso muito com as meninas em aconselhamento, assim, na igreja. Porque, veja que interessante. Essas são cartas, enfim, que foram escritas, né, de uma maneira específica para aquela igreja, nesse caso. Mas são cartas que, se estão na palavra de Deus, elas servem para o povo de Deus hoje, para a gente, né? Aplicar. Exato. Então, a correção ali tenho contra você isso. Você perdeu o primeiro amor. Então,
Jesus não é mais o primeiro lugar na tua vida, né? Não nesse sentido assim de, como era no início, porque na verdade a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, mas Jesus não é mais o primeiro. Aí olha que interessante que ele fala, veja onde você caiu. Volte a praticar o que você praticava no início. Onde foi que você se perdeu? O que aconteceu? É uma coisa que eu tento construir com as meninas no aconselhamento. Onde que começou isso? Foi quando você perdeu de participar dos cultos regularmente, porque essa é uma disciplina do cristão, né? Valorizar o culto público. Foi quando eu não li mais a Bíblia, ou uma decepção, ou quando eu não perdoei alguém e foi surgindo uma raiz de amargura, ou então quando eu fui alimentando no meu coração inveja, comparação, e isso foi enviesando o meu olhar, isso foi fechando o meu coração, e quando eu estava diante da palavra, já meu coração estava fechado. Onde foi? Eu vejo muitas meninas que às vezes é assim, se frustrou no namorico. Se frustrou e daí Deus não me ama, Deus não cuida de mim, e aí você já fica com a concepção errada acerca de quem é Deus, e aí meus líderes não cuidaram de mim da melhor forma. Então, assim, é muito sutil. E tudo coopera, humanamente falando, para que a gente se afaste. Por quê? A carne é fraca, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de obedecer, a carne odeia a obediência. O mundo não nos incentiva a nada. Pelo contrário, nos incentiva a outras coisas que nos afastam de Deus. E o diabo trabalha na direção da nossa fraqueza. O diabo, ele é real, ele trabalha, ele te impede de orar, ele te impede de ler a Bíblia, ele te impede de perdoar. Não dando um poder a ele aqui, né? Mas é esse o ministério dele, é isso que ele faz, né? Ele trabalha para isso, né? Ele trabalha, é para isso que ele existe, né? Então, diabo, carne, mundo, tudo cooperando para que de fato... Porque assim, não tem como você perder a sua salvação. Se você de fato foi... Eu creio dessa forma, né? Se você foi encontrado por Jesus, né? Você foi salvo. Sim. Mas tem como você perder a alegria da salvação. É a oração do salmista, né? Não me deixa perder a alegria da salvação. Eu quero viver a vida de um salvo. Então, não tem como você perder a salvação, mas tem como você viver uma vida nessa terra sem propósito, não levar outros à salvação, não ser um instrumento usado por Deus, viver uma vida apagada, não viver uma vida em abundância, como Jesus prometeu nos dar já nessa terra, né? E continuando de uma maneira ainda mais plena na eternidade. Então, eu acho que é sutil, sabe? Analisando a história das pessoas que eu já vi se afastando, às vezes é uma mágoa, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma desatenção com as disciplinas espirituais. Gente, olhar para a câmera. Vai lá. Crente precisa das disciplinas espirituais. Não é assim, que legal, né? Se der, eu vou fazer. Os mais envolvidos na igreja leem a Bíblia. Não é para mim. Não, é uma necessidade do crente. Por causa dessa maré que nos chama. Carne, mundo e diabo, né? Tudo nos leva para viver no sentido da nossa carne. Eu preciso das disciplinas espirituais para colocar o meu coração em dia, para me alimentar do espírito. É igual a gente fisicamente, a gente precisa tomar banho todos os dias. E a gente precisa limpar o nosso coração todos os dias, purificar diante da palavra, da comunhão. Quer ver uma coisa que eu preciso, gente, que acho que claro, é a realidade de todo crente, mas uma experiência bem pessoal. Eu preciso participar da ceia. Eu preciso participar da ceia com a igreja, de tempo em tempo, porque a ceia me coloca no meu lugar. Eu preciso, porque às vezes eu tô me achando demais. E aí eu vou lá e eu lembro, eu sou muito pecadora. A ceia me lembra da mensagem do Evangelho. Eu que devia ter morrido naquela cruz. Eu sou extremamente orgulhosa, arrogante, invejosa, ingrata. Às vezes eu me acho, eu preciso da ceia. Mas às vezes eu me culpo. Às vezes eu estou mergulhada em condenação, em culpa e em vitimismo. E eu preciso também lembrar do amor de Cristo estampado naquela cruz. Tá entendendo? É um elemento didático, né? É um meio de graça, é um sacramento estabelecido por Jesus, porque ele sabia que eu teria a tendência de esquecer das verdades eternas. Por isso que ele diz, né? Façam isso em memória de mim. Então, eu preciso lembrar dessas verdades de tempo em tempo. Porque senão, cuide para que não caia. Eu lembro de um irmão muito querido que eu falava assim, você já viu que, né, o Criador sabia que a gente tem a memória meio falha, né? Porque ele dá os mandamentos lá, né, para Moisés.
E antes de eles entrarem na Terra, dá uma revisada aí, que eu acho que os Loki já deram Já esqueceram. Não. E a Bíblia, gente, o que ela é, senão uma eterna revisão em outras palavras? Sim, Isso. Todos sim. falam da mesma coisa, Sim. apontam para o mesmo lugar, Mesmo objetivo. né? Por causa Vai- dessa nossa dificuldade de absorver as verdades eternas, né? E internalizar Caramba, no coração. Não, Entendeu, John? Não, sim. Mas às vezes eu esqueço, tá? Às vezes eu esqueço. Às vezes a gente Dá uma deixa o errada, cão, né? deixa o cão agir. Dá uma, Deixa eu colar de dá pecar. uma Não, desviada. vamos me cancelar, hein? Vamos lá. Cal, continuando um pouquinho, você acha que nesse contexto que a gente está falando, e isso foi legal demais, tá? A gente entrar, porque quantos irmãos agora que vão assistir esses cortes, enfim, ou podcast, que caminhavam bem, né? Mas em algum momento aqui, ó, eles se desviaram da verdade. E agora, a responsabilidade que os que estão firmados em Cristo têm com essas pessoas que caminhavam lado a lado e também, obviamente, com os de fora, os que ainda não foram alcançados, em levar essa mensagem, em se preocupar, em ser proativos com isso, né? Se doer, eu acho que essa é a palavra, né? Tipo assim, cara, eu sei qual é o destino deles. Às vezes eu acho que falta essa compreensão. E eu lembro uma vez que você falou assim, num dos pré-cultos, gente, será que vocês têm noção que existem irmãos pessoas indo para o inferno? E a gente não gosta de tocar nesse assunto. Fica, falou inferno, o negócio já começa. Mas, por vezes, falta esse ímpeto, né, dos irmãos, dos discípulos de Jesus em pregarem o evangelho por não terem a compreensão real de que existe uma realidade e um destino eterno para essas pessoas que não estão no caminho, que não abraçaram a verdade, que não caminham com a vida, né? Eu acho que às vezes assim a visão que a gente tem de inferno, ela é muito caricata, assim, né? A gente imagina o diabinho vermelho, aquela coisa O foguinho, assim. aquecha aí! É uma coisa muito assim, história infantil, né? Claro que aí só um parênteses, né? Para aqueles que são irmãos verdadeiramente, que foram verdadeiramente alcançados por Jesus, eu creio que de alguma forma o Senhor vai restaurá-los e eles não vão perder aquilo que Deus deu um dia para eles, que foi a salvação. E só um parênteses bem rapidinho, sem tu perder o raciocínio, eu trago muito Jesus dizendo, né? Olha, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Aí o cara fala, mas vamos supor que é uma maneira... de maneira nenhuma. Ctrl+C, Ctrl+V. De maneira nenhuma. Não, mas e se ele... Vamos supor, se ele... De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Perfeito. Em algum momento, o Senhor não vai falhar com a sua palavra. Agora tem que ver se você realmente é um salvo, genuinamente. Por isso é legal a gente dividir, né, esses dois tipos de pessoas, né? Eu até acho que didaticamente é legal a gente imaginar assim, ó, quando Deus ele olha para a Terra, ele vê dois tipos de pessoas: os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Né? Ficou mais claro agora, hein? Então, aqui a gente estava falando até então de você desanimar na fé, você conheceu o Senhor verdadeiramente, Ele te alcançou, mas você desanimou, se afastou da comunhão, fraquejou, tudo mais. Tem gente que nunca mais volta. Talvez vai perceber num determinado momento que talvez nunca conheceu, que só se integrou ao clube, igreja, não nasceu realmente de novo, né? Mas existe também aqueles que que de alguma forma estão passando por uma crise de fé e num tempo devido vão voltar para casa. O filho pródigo, né? É normal passar por uma crise? É normal? Eu creio que sim. Tá. Eu creio que sim. O filho pródigo, você citou, é uma... Exato. O filho não deixou de ser filho quando foi, né, dar uma volta por aí. Sim. Eu creio que sim, até mesmo por causa da queda, né? Tá tudo muito confuso, as concepções de vida, as criações, as famílias, a maneira como as pessoas são criadas, educadas, tá tudo tão, assim...
longe Tá. do propósito original, que eu acho que as pessoas têm crises reais de fé mesmo. E é aí que entra isso que o Thiago está falando, essa compaixão que eu, que fui alcançado, que estou bem na fé, que estou caminhando com Jesus, preciso ter dos irmãos mais fracos, dos que se afastaram, porque poderia ter sido eu. Por isso é importante Isso. esse entendimento, sabe? Se colocar, né, nesse Se Exato. colocar no lugar da pessoa. Exato, por isso é importante esse entendimento de que eu também sou vulnerável, eu não posso subestimar minha capacidade de cair. Por causa desse entendimento de que não sou eu que me mantenho firme, é o Espírito Santo, é a dependência dele, que eu vou ter compaixão de quem está em crise de fé. Gente, as pessoas, elas sofrem muito. Por exemplo, não é tão fácil ter uma percepção de Deus como um pai para uma menina que apanhou do pai a vida inteira, foi violentada, abusada. Entende? Ela tem direito de ter crise. Eu entendo a crise dela, conhecendo às vezes a história dela. Sim. Né? Aí você vai pegar uma outra pessoa que cresceu num histórico, num contexto de igreja, onde ela foi discipulada, ensinada de uma maneira totalmente enviesada biblicamente. Sim. Às vezes tem um coração puro, desejoso do Senhor, mas como que não vai ter crise? Então, acho que sim, né? Mas voltando pro inferno... Não, calma, não. Deixa Vai mais. vocês. Ó, eu prefiro a crise do que o inferno, tá? Ó, antes de tu ir pro inferno... Não, nem em nome de Jesus eu repreendo. Não vai de maneira nenhuma. Não. Deixa eu copiar e colar. Eu tenho certeza Antes da minha de nós salvação. voltar pro assunto de inferno, até tem um texto que eu tava lendo esses dias, que tá em Isaías 40 e 30, e diz assim, ó: até os jovens se cansam, eles ficam exaustos. Aí, ó. Então, às vezes, eu percebo isso, cara. Tipo, eu também ajudo, eu lidero uns adolescentes ali na minha igreja, e eu vejo que eu tipo assim, cara, mas essa guriada parece que tá cansada, parece que não mantém o foco, Meu, a Bíblia deixa bem claro que até eles, às vezes, sabe? E assim, cansam. Bem isso. E se tratando dos adolescentes, os adolescentes de hoje... Conhecimento de causa também, sabe? Sim. Dois que trabalham com adolescentes aqui agora. Eles não são os adolescentes que nós fomos. Você foi um adolescente, não sei a idade exatamente, mas tipo... Aqui bem mais 23. velho do que eu. Aqui. Isso aqui pegou Jaspion. 23. Mas assim, mesmo que... a Olhando nossa pro adolescência 40, foi né? diferente da adolescência deles. Eles são desde crianças imersos na realidade de tela, rede social. Não que na nossa época não existia família desestruturada, mas agora as coisas estão muito mais complicadas. Então, assim, é um contexto familiar, criacional, de vivência, que de alguma forma vai ter respingos na maneira como eu vivo a minha fé, como eu vivo igreja, né? Muito fragilizado, assim. E realmente parece que eles não têm recurso psíquico, assim, de se manter. Às vezes não conseguem se manter nem num curso, né? Então, assim... Sem constância, assim. Exato. E se tem constância em coisas que, digamos, que estão sendo cobradas diária, por exemplo, está indo para a escola todo dia sendo cobrado pelo professor, pelo pai, pela mãe, imagina que vai ter constância, às vezes, em entrar no seu quarto, dobrar o joelho, fazer a leitura da palavra, fazer o devocional. A nossa confiança tá que Deus preserva, né, a nossa fé. A palavra vai dizer, né, o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. Até o dia de Cristo Jesus, né? E eu creio muito nisso, assim, existe um trabalho meio que de lá Deus me preserva, mas daqui eu dou os passos que eu preciso para que a minha fé não desfaleça. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou vivendo comunhão, eu cultuo a Deus, eu faço parte de uma igreja local, eu sirvo, eu me utilizo das disciplinas espirituais para que eu possa preservar a minha fé. Mas soberanamente, o bom pastor que não deixa nenhuma ovelha se perder vai estar preservando, né, e guardando a gente nele, né? Bom, tu quer abrir a caixinha do inferno pra continuar? Por mim, deixa o inferno pra lá. Não, deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Vamos pegar lembrança, vamos lembrar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Mas, ó, vamos falar de Tech Pixel. Linda, tá? Porque a gente tava falando da lembrança, né, de como a gente é esquecido, na verdade. E aí entra o versículo 20, que ele diz assim, ó: lembrem-se disso. Olha só. Não vão esquecer. Tipo assim, vocês já sabem. Isso. Mas lembrem-se, porque a gente é tentado esquecer. Exatamente. Sabe aquele post-it laranja? Põe aí na pesta, na geladeira. Lembrem-se disso.
quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha aqui na versão que eu tô. Saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio... Gostei da tua versão. Porque daí ela fala bem especificamente Sim, desse irmão do que desvio. se afastou. O salvará da morte, que é a consequência, né? O salário do pecado, e trará perdão para muitos pecados. Eu acho que tem duas coisas, assim, que são muito interessantes dessa segunda parte ali, né? Do versículo 20. Acho que a primeira é sobre o meu papel como cristã de trazer de volta quem se perdeu, de me importar, e acho que a gente pode abrir isso. E também, aí direcionado em nome de Jesus, o YouTube, o Instagram vai levar isso para quem precisa ouvir. Vamos converter os algoritmos, tá? A gente vai meter um tráfego pago forte, mas o Senhor vai fazer o filtro, tá? Isso, Sabe ele que vai direcionar. eu oro, eu nunca trabalhei no meu Instagram com tráfego, né? Acho que é um caminho A bem gente vai legal começar mesmo. a fazer Tem com que São investir, Podcast. tem que investir. Porque, né, parece que cada coisa nada a ver pra gente. Exato. Tem que levar esse conteúdo Sim. pra frente mesmo. Exato. Mas Se tem coisa ruim, por que não levar coisa boa? eu super apoio. E inclusive, assim, só pra... Esse QR Code que aparece aqui, gente, não é pra gente ficar rico não, tá? Não. É pra isso, tá? É pra justamente a gente conseguir fazer com que esse conteúdo... Enfim, quem sabe tá desde o primeiro se episódio sabe. transbordar, dá pra comprar, né? Não, uma não, viagenzinha. se vocês me aparecerem, Se se vocês me vocês- verem de Corolla... Não, mas sabe, a gente conseguir alcançar essas Exato. pessoas através do tráfego, a gente É usar isso. essas ferramentas. Porque envolve dinheiro, né? Pra poder Sim, investir nisso. sim. Mas eu oro, assim, eu coloco ali... Posto algum texto, assim, que eu sinto muito, assim, de abençoar as pessoas. Deus, leva pra quem tem que, sabe? Faz nos caminhos do Instagram e faz aparecer na tela de Obrigado. quem precisa ouvir. Mas, Que massa. que é o que eu ia dizer. A primeira parte é muito uma responsabilidade pro cristão. Eu estou na igreja, estou bem com Jesus. Eu tenho essa responsabilidade de buscar quem se perdeu. Tá. E a segunda parte, a segunda coisa que eu queria destacar aqui é de que existe esperança e existe perdão para quem se perdeu. Que demais. Porque é isso que o texto está falando, né? Sim. Quem Aquele que- trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Olha isso. Porque existe perdão para muitos pecados. Há possibilidade de recomeço. Eu já vi pessoas que se afastaram e eu acho que é muito sentimento de pessoas que se afastam. Que vergonha voltar. Nunca vou conseguir recomeçar, não tenho força, Sim. é muito difícil, eu não tenho cara de chegar na igreja, é Com que muita cara culpa. eu vou chegar lá? Tá. Exato, Deus não vai me perdoar, ou então eu não consigo me perdoar, eu me afundei demais, eu me envolvi em coisas demais e agora vai ser muito tenso voltar. Deus perdoa pecados. Esse é o escândalo coisa do linda. evangelho. Ele Caramba. perdoa. Ah, mas é até interessante uma coisa que eu sempre falo nos aconselhamentos, né? Mas eu não foi minha intenção. Quando eu vi, eu me afastei. Não foi minha intenção. Quando eu vi, eu errei. Mas Deus te perdoa com intenção e sem E sem intenção. intenção. Deus não perdoa só quando não teve intenção. Deus perdoa quando você propositalmente foi lá e assassinou alguém, se você se arrepende. Esse é o escândalo Sim. do evangelho. Caramba. No céu a gente vai encontrar assassino, a gente vai encontrar talvez abusador, pesado, porque o escândalo do evangelho, se houve arrependimento, há perdão real. Você intencionando ou não. Sim. Isso é a coisa mais incrível da mensagem É da cruz. verdade. De que existe perdão para Sim. qualquer pecado, né? E isso é muito poderoso e é isso que restaura o nosso coração quando nós nos perdemos, né? A palavra vai dizer que a bondade de Deus é que gera arrependimento. É você se deparar com essa misericórdia, com essa graça, com esse amor de Deus, com esse pai que espera o filho voltar. E isso constrange o nosso coração e é isso que nos capacita a recomeçar, né? Deus é especialista em recomeços. Deus restaura corações, dá para recomeçar. Talvez até você tá ouvindo isso, né? Num início de ano, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vivia igreja, eu cantava na igreja e agora não tem mais chance para mim. Não é você que te trouxe para a igreja da primeira vez, não é da mesma forma Sim. você que vai voltar com as Sim. suas forças, né? Talvez você tá até ouvindo isso porque o Espírito de Deus já tá te chamando, já tá te tocando. E você, cristão que tá bem,
seja um instrumento para cooperar com esse processo, né? Ore por essa pessoa, esteja perto, alimente da palavra. E aí, falando para quem está bem e deve ter essa compaixão, né? A oração é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para os nossos irmãos que estão afastados, porque eles podem se defender de uma coisa que a gente fala para eles, né? Ai, volta para a igreja. Ah, mas eu odeio a igreja. Eles podem se defender de qualquer fala. A trocação. Exato. Mas com a oração... Ninguém se defende das nossas orações. Ninguém pode fugir. Ninguém pode impedir. Ô, Sandy, Você tá tu lascado, irmão. lascada, tá? Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai te Sandy pegar. Cauane numa Você conferência sabe que eu já orei pelo Júnior? Eu encontrei ele em São Paulo, na rua. Pronto. Sério, gente. Sério? O Júnior? Tu não tava junto, o não? Júnior Sandy Júnior. Será que... Era o pessoal da igreja, tudo nós tava aí nas implantações que a gente faz. Pode ser essas que... missões. Não, mas no episódio que você encontrou o No Júnior, episódio, talvez eu não mas estava. talvez tu tava tocando junto. Pode Foi uma ser, vez que a gente pode foi ser. pra Ondadura São Paulo, quando a gente tava implantando a igreja lá. Então Tu devia estar bem provável. passando som, Tá. essas Então, coisas e tuas enquanto de tu tava cantor. com o Júnior, não acredito que tu tava no com o Júnior, Ministério me de chamou. Intercessão. Eu lá com o violão lá, divino e chute, ela com o Júnior. Tá. Ei, sério, meu. Esse Que dia foi bom. massa. A gente encontrou ele na rua com a esposa dele, bem alta, assim, lembro. Nem tô atualizado se é a mesma hoje, se ele tá casado, não sei. Ô, geraçãozinha Eu espero. terrível, hein? Não sei A dizer. gente imagina, Não dá mais nem de ter certeza que faz 5 anos e tá com a mesma. Então, e daí a gente encontrou ele, aquele, meu Deus, o Júnior e tal. E aí a gente, no auge da nossa paixão por Jesus, super jovens e tal, a gente falou, a gente é de uma igreja tal, a gente pode orar por você, a gente queria muito orar por você. E ele, sim, né, deixou e a gente Vai orou. dizer não? Aí eu orei uma oração toda, nem sei, acho que eu orei tipo hobby, assim, sabe? Deus abençoa Satanás, de tão nervosa que eu tava. Eu nem lembro que eu orei. E no final eu falei, manda um beijo pra Sandy. Vou mandar um direct pra Sandy. Enfim, fecha parênteses. A Ô, gente tava... Sandy, tu não escapa, Sandy. Não, mas realmente a oração, ela alcança. Alcança. Não tem jeito. É porque a oração, mano, é igual o carteiro. Pronto. Ele vai te achar e vai te entregar. Não é? Ele vai te achar. Então, ou seja, se você orou, cara, o Espírito Santo de Deus, ele vai levar essa mensagem. Foi que não tem. E sabe uma coisa importante da gente orar também? Jesus diz pra gente orar pelos nossos inimigos. Porque acontece uma coisa muito poderosa na oração. Quando eu oro, o meu coração se alinha com o coração de Deus. Então, às vezes eu não tô tendo compaixão daquele meu irmão que se afastou. Às vezes eu tô tendo raiva até. Tô tipo, que viagem. O que ele tá fazendo? Não tô conseguindo ter empatia, compaixão. Mas quando eu me disciplino em orar por ele, o meu coração vai se alinhando com o coração de Deus. Vocês já não começaram orando de um jeito e terminaram de outro? Tipo, sim. eu orando pelo Geise, quando eu tô brigada com ele. Quando a gente briga, né? Discute. Ai, Senhor, olha só, de novo, Geise, né? Isso, que coisa, meu Deus, mas é verdade, sou muito agraciada dele, me perdoa. Do meio pra frente, ela... Pronto. Esse Não é lindo. isso. Pronto. A defesa já baixou, a guarda Já É cansou de isso. briga. Essa é a verdadeira oração, né? Demais. Quando a gente começa de um jeito e termina de outro. Os salmistas começaram, porque eu mato meus inimigos, e termina dizendo, mas tu és justo, seja feita a tua vontade, eu confio em ti, eu louvo a ti, né? Sim. Então, essa é a oração verdadeira, que não é um desabafo carnal. Um dia vocês podem me convidar pra voltar aqui pra falar de oração. Não. Tu tem certeza que tu quer voltar? É o seguinte, Eu quero. Então pronto, já se lascou. E ela se ofereceu? É um tema bom, é um tema Não bom. tem como ela Geralmente- dizer, não, é que... Não, tu que se ofereceu. geralmente quando chega assim, nos 50 minutos, Ai, a gente meu faz Deus. a pergunta. Ó, tu Isso. topa um segundo, porque aqui daria só nesse mais um, tá? Só mais um. Mas a gente vai cair nesse aí. Mas quando tu falou da oração verdadeira, eu lembrei assim, né, que tem aquele também o orador da meia-noite, né, Cal? Que é o cara tá com sono? Pronto. Senhor Jesus, que maravilha. 5 minutos depois ela começou, se tu precisares de alguma coisa, Tu me liga. eu tô aqui full time. Aí não tem condição. Não seja esse. Já Não tá seja querendo esse. ajudar Deus. Pode começar assim, mas depois vai pra essa da Cal ali. Porque, veja só, a oração acordado, bem feita, né? Ela vai mudando o nosso coração e ela ela serve de combustível para que o meu coração seja cheio do amor que eu vou daí na prática expressar para essa pessoa que se afastou, né? Então, assim, alguns conselhos bem práticos. Tá. Sou cristão, tenho pessoas perto de mim que se afastaram. Ore, mas ora mesmo, não é? Vou orar.
ora, baixa a tua cabeça, dobra o teu joelho e Deus, em nome de Jesus, alcança essa pessoa, toca o coração dela, sabe? Ora com fervor, seja crente de verdade. Deus ouve orações, Deus responde orações. Esteja perto. Não é porque a pessoa está longe que você vai se afastar. Boa. Não vira a cara, cumprimenta, reage o story, dá parabéns no aniversário, Isso. esteja perto. Use as ferramentas para estar perto. Ama essa pessoa. Isso. Eu não tô com a pessoa... tem uma amiga muito amada, eu gosto muito dela, foi minha madrinha de casamento e ela tá fazendo umas vergonheiras ali. Se afastou, tá... A gente gosta de nome, mas dessa vez a gente vai deixar. Esse não vamos vai passar, dar. Vamos passar. Vamos afastar Não, esse cálice. é uma pessoa conhecida. E ela tá fazendo umas coisas assim, afastada. E as pessoas falam, mas tu ainda é amiga dela? Gente, eu tenho que ser amiga só de crente? Eu não posso Essa ser amiga de pergunta quem é tá boa, né? perdido? Aí, ó. Então eu não posso ser amiga da minha mãe, do meu pai, que não vive em igreja? Eu Entende? te juro. Pronto, Vou já falar começou agora errado. que esses dias, eu sei quem tá falando, eu vi e aí eu pensei assim, ó, cara, eu fiquei pensando, Não entra não julgando, nessa. mas eu fiquei perguntando, será que o Lipão, a Lari, a Cal, eles conversam, eles tentam, sabe, assim, ó, o que tá acontecendo? Eu fiquei questionando isso, acredita? E aí agora você bateu em mim, tá? Então, Gente, ela bateu se em tu mim for agora. meu amigo, a gente estabeleceu aqui uma amizade. E sei lá, em nome de Jesus, que Deus te livre disso, não Amém. vai acontecer. Obrigado, mas Jesus, me tu cuide entra de numa crise. Eu vou Deixar de quem ser amigo? eu penso que eu sou pra me afastar de ti? É Isso. agora que eu tenho que estar perto. Isso. Né? Pra de alguma forma ser um instrumento de auxílio. Então, eu acho que esse é o erro de muito crente. Verdade. Gente, crente bate em crente. Na internet, então, isso é vergonhoso, gente. Coisa feia que é crente falando mal de crente na internet. Que vergonha. Eu tentando falar pra minha família que a gente é legal, que cristão é legal, que a gente é Na internet generoso, se amoroso. batendo. Aí os crentes brigando, gente, no Twitter. Vai brigar no privado. Gastando tempo com vídeo pra bater no João. Pronto. Ao Cria invés de todo um gastar cenário. aquele tempo pregando o evangelho, Isso me falando dói, de amor. tá? Isso me sinto dói. essa dor. Sabe por que isso me dói? Porque eu vim do mundo. Eu tinha uma percepção errada da igreja, por causa da igreja. Eu acho que é em Romanos que o apóstolo Paulo fala, né, que os judeus não recebem não recebem a Cristo por causa dos judeus. Num sentido assim, né? Fazendo uma aplicação, dando uma misturada nesse texto, eu fiz uma coisa aqui que Não, dando só um paralelo. Um paralelo. dando Passando a manteiga no pão. a gente se queima. É isso que eu quero Isso. dizer. Entende? Então, eu tinha uma percepção... Maravilhoso. É isso. Não. Seus queimadores. Isso. Quando a gente chega aos 56 minutos, não. A gente se Eu vou Aqui, ó. resumir um negócio. Poderia ser mais profundo, sim, mas eu vou fazer com que vocês isso. entendam. Como não tem A gente tempo, a gente se queima. Isso. E é isso. É isso que eu vi, assim, ó. Eu tinha uma percepção errada da igreja, porque de alguma forma era o meu pecado, claro, mas de alguma forma Alguém a gente, tava como se igreja, não estava sendo irrepreensível, né? Então, não se afasta dessa pessoa, não fala mal, não fofoca. Crente não fofoca, gente. Aí, ó. E outra, alimenta essa pessoa com a palavra como você puder, porque a palavra não volta vazia. E é a palavra que alimenta esse coração, que nutre esse coração que está fraquejando na fé. Então, a oportunidade que você tiver, seja a boca de Deus na vida dessa pessoa e confie que o Espírito Santo, né, vai fazer e você vai se sentir privilegiado por ter feito parte, né? Que em nome de Jesus você possa ser um instrumento de trazer de volta aqueles que se perderam. Amém. Eu liderando os adolescentes ali, John, eu mando áudio para muitos que eu vejo assim, esse tá 3 semanas sem aparecer. Eu mando áudio, rapaz, tô com uma saudade de ti, menina, né? Mando. Eu acho que essa é a nossa função. E quando eu fiz o questionamento, eu falei assim, ó, agora, né? Apanhei de volta. Eu falei assim, ó, cara, a gente tem que, de fato, se aproximar dos nossos irmãos que se afastaram. Agora é que. Agora mesmo, antes, né, mais depressa ainda. E não Mais só depressa dos que se ainda. afastaram, dos que estão dentro, mas estão a um passo de se afastar. Abra os seus olhos para ver os seus irmãos. Pergunta se eles estão bem. O apóstolo Paulo vai dizer aos colossenses, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Seja um instrumento. Encontrou o teu amigo, teu irmão, para tomar um café antes, depois do culto. Alimenta a fé dele. Seja usado por Deus. Enquanto isso, um outro irmão vai estar fazendo isso por você. E essa é a beleza do corpo. Né? Não precisa esperar sair para você se importar. Exatamente. Ele está do teu Isso. lado, sentado, ouvindo a palavra, né? Isso é ser igreja. É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o resumo da lei, né? E esse texto, ele tá, de alguma forma, trazendo um braço
desse resumão Sim. que Jesus traz pra gente, né? Amar a Deus e amar o próximo. Isso é a vida cristã. Que maravilha, John. Ô, John. Deu teu tempo aí, Você John? vai voltar? Você vai voltar, né? Ah, se vocês me chamarem, eu volto. Não. Vai ser uma A honra. gente vai voltar. Se a gente conseguir pagar o cachê dessa vinda... Não, tô brincando, não cobra nada, não. Ela tá? aceita cheque? Não, mas... Eu olha, aceito em fralda. Isso, Bem tranquilo. vamos Não. fazer um negócio. QR Code aqui na tela. Por favor. E não esqueça que tá vindo uma menina lá em casa também, tá? É, tá. Então, assim, ó, a gente precisa de fralda. Olha! Manda pra cá e manda pra mim. Primeiro vamos pra Analisa, Que depois a gente legal. vê o teu processo. Meu Deus. Gente, Que legal. que tempo precioso. Que alegria, Bom né? demais. Que alegria. Bom demais. Assim, ó, Bíblia aberta. Vamos trazer mais mulheres agora? Com Foram certeza. libertos do machismo. Brincadeira. Tô Vou zoando, cortar, tô zoando. Tô brincando. Não, bom demais, porque assim, né, Bíblia aberta, né, um vinho bem... Não, é a Não, água. é água. Olha que água. Mas assim, Bíblia aberta, essa aguinha maravilhosa, uma boa conversa, o Senhor guiando as palavras. Amém. Isso é maravilhoso. É para isso que a gente se reúne toda semana aqui, né, Giovanni? Glória a Deus. E agora com esse projeto maravilhoso, podendo expandir a mensagem do Evangelho e, por exemplo, né, essas porções bíblicas que são tão edificantes, agora nas rádios, agora no Instagram, em todas as plataformas digitais, enfim. Que alegria, eu queria agradecer mais uma vez, Cal, por você ter disponibilizado esse tempo, deixando a sua filha lá na sua casa com o O Geise. Geise na correria. Isso, não, porque o homem, quando ele fica sem a esposa, com a filha, ele fica desesperado. Porque o problema não é ficar sem a esposa, é sabendo que a esposa não vai responder. Isso, não, Entendeu? e vai ter um período que ele vai Eu precisar deixei se tudo virar. bem instruído, a Uma janta, horinha tudo. sem ligar, te vira, nego. Não, olha. Terrível. Mas eu quero agradecer e Obrigado, Cal. deixo a última, enfim, né, teu fechamento nesse momento, para quem está assistindo, teu encorajamento para a igreja. Amém. Eu vou dar 3 encorajamentos, então, Tá. rapidamente, né? O primeiro é, cuide para que não caia, né? Faça manutenção da sua vida cristã, porque você precisa viver em independência, porque a carne, o diabo, o mundo vão falar alto, mas que você possa estar em dia com Deus para que o Espírito fale mais alto, né? Então, não subestime sua capacidade de cair, né? Guarda a tua fé, fica firme, né? O segundo encorajamento é para aqueles que se afastaram. Há perdão, há esperança, há recomeço. O nosso Deus está te chamando para recomeçar e Ele é quem vai te dar os recursos, as condições, a capacitação para recomeçar. Não importa qual foi o seu pecado, o nosso Deus é gracioso, o perdão dele te alcança, né? E não existe vida longe de Jesus, né? Para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? Pedro disse e é a verdade que o teu coração tem que dizer também. É verdade. E o último encorajamento é você, cristão, nós cristãos, né? Vamos abrir os nossos olhos para aqueles que estão ou perdidos, como a Sandy, no sentido de que nunca conheceram Jesus, Ela ou, insiste na Sandy, tá? Não, ou outros irmãos que, Glória a né, Deus. viveram o que nós vivemos e hoje estão afastados. Se importe com essas pessoas, seja um instrumento, seja um cooperador do que Deus está fazendo, Amém. né? E viva o privilégio de ser usado por Deus, porque quando eu sou usado por Deus, não somente a pessoa volta e o resultado acontece, mas Deus edifica a minha fé. Quando eu prego o evangelho, quando eu vou atrás do meu irmão perdido, Deus renova a minha fé, me enche de alegria e eu encontro propósito na vida. Porque a gente está aqui para isso, né, gente? Jesus já veio a primeira vez, vai voltar. Nesse meio tempo aqui é viver em missão. Fora isso, a gente já podia estar no céu, né? A gente está aqui porque ainda temos uma missão a uma missão a cumprir. cumprir. Verdade. É isso. Bom Que demais. maravilha, John. Ô, Giovanni, na câmera aberta agora. Queremos agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Eu estou muito feliz com essa segunda temporada aqui na Toca do Belega, em Joinville, Santa Catarina. Quero agradecer também a todo esse espaço. E Giovanni Claudino? Agradecer o Arthur, agradecer o Ricardo, né? Isso, A nossa equipe que Boa. faz funcionar o negócio. é verdade. Top. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Deus abençoe. Tchau. Deus Deus abençoe. abençoe.